E outro ponto que pode ser até um pouco mais delicado do que a precificação, o fechamento, é o momento do pagamento. Esse realmente é muito mais delicado do que o valor que você quer cobrar, do que o preço que você quer cobrar por aquele seu serviço, pessoal. Então, de que maneira isso pode atrapalhar a continuidade desse seu cliente com você durante os meses e anos que vêm à frente? Pensa só, você como um profissional autônomo, né, você tem o seu valor, o cliente te contrata por umas horas específicas na semana, você é mais uma obrigação financeira daquele cliente. Assim como talvez um fisioterapeuta, um médico, um curso de inglês, uma massagem, a escola dos filhos dele. Então, assim, esse cara, ele é repleto de boletos mensalmente. Ou seja, muitos deles realmente podem esquecer de te pagar no dia que vocês estipularam. Isso acontece, pessoal. Você não pode deixar que isso interfira no bom relacionamento que você tem com aquele cliente, se realmente você o tiver. Mas é importante que você deixe claro que você é mais uma obrigação financeira dele. Então você também, como outros serviços que ele contrata, você também depende daquele salário, daquele valor financeiro para que você toque a sua vida e também pague os seus boletos e pague os seus serviços que você também estão contratando. Então, realmente, alguns clientes se esquecem e outros clientes, eles se enrolam, eles fingem que não sabem, que não lembram. E isso realmente, pessoal, acontece. Aquele cara, ele te enrola, ele vai jogando para frente, você vai falando para ele, ó, nosso pacote vai acabar, ó, então nosso pacote acabou. Oi, fulano, hoje é dia 12, a gente tem que fechar no dia 10. E o cara fala assim, tá bom, eu posso esperar eu receber um valorzinho aqui, um valorzinho ali. E assim, dependendo da influência positivo que aquele cliente tem em você, o que ele agrega, né, não só você em termos de treinamento, de resultados, mas o que ele também te agrega na vida, você pode aceitar, porque a gente não trabalha por dinheiro, a gente precisa do dinheiro, mas eu acho que, assim como eu, vocês também devem ser apaixonados por essa profissão que é maravilhosa. Então, isso não pode ser um grande problema, porém, cobrar alguém sobre o pagamento de algo é uma situação extremamente delicada e constrangedora. Você imagina, você fala, cara, olha só, você tem que me pagar aquele valor lá que você está me devendo. Ou então, pô, você está me devendo já há 2 meses. Infelizmente, eu já tive um cliente dos mais renomados, aí em termos da profissão que ele trabalhava, era um cara até muito concorrido, e que ele sempre colocava o valor do meu pagamento no pagamento do escritório dele. Então, isso acontecia certamente. Porém, ele sempre falava, putz, paguei todo mundo, esqueci de pagar. Aí ele faltava, aí ele viajava, aí aquilo ia se enrolando, e muitas vezes ele demorava a me pagar. Ele nunca me deu um calote. Tudo que ele ficou me devendo, ele acertou comigo. Até tinha mês que ele me acertava duas mensalidades, a do mês atual e do mês anterior. Porém, isso pra gente que precisa de dinheiro, né? Obviamente a gente trabalhou, a gente quer o nosso serviço, a gente quer o nosso salário, né? Falando assim, a gente precisa daquele salário. Isso é extremamente complicado, mesmo o cliente pagando de maneira atrasada para você. Então, parece que aquele cliente, mesmo que ele não queira te pagar, né, você tem que chegar para ele da maneira mais polida de todas e falar, olha, fulano, tudo bem? Então, é porque aqui eu tenho que comprar suas aulas, se for numa academia que você compre aulas, então eu tenho que renovar a mensalidade que eu pago para os meus clientes aqui. Enfim, você tem que dar uma justificativa que mostre para ele que você não só depende daquele dinheiro para sobreviver, mas para também trabalhar. Ah, Jorge, mas ele faz aula comigo na praia. E era o caso desse meu cliente. A gente treinava na praia, porém, da maneira mais polida possível, eu comunicava a ele, né? É muito difícil você falar isso pessoalmente. Então, eu pegava e escrevia uma mensagem extremamente formal, relembrando ele do pagamento que não foi feito, colocava lá as aulas que nós fizemos, o dia que nós começamos e o dia que nós fizemos a última aula, e que realmente eu estava esperando e eu preciso do pagamento daquelas aulas. Então, não pode ser de uma maneira que parece que você está cobrando, sabe? Pô, você tem que me pagar, isso pode soar negativamente. A gente sabe que a gente tem que fidelizar esse nosso cliente, especialmente, como eu falei no início, alguns realmente se esquecem, não fazem por mal. O cara é enrolado, a pessoa é enrolada, enfim, não importa. E outros podem fazer até de maneira meio que atrasando esse pagamento, porém você tem que ser polido das duas maneiras. Então, o que você tem que fazer com esse cliente é o seguinte: estabelecer mais uma vez o dia ou o momento em que ele fará o pagamento dessas aulas para você. Então, você tem 3 opções. Você pode cobrar ele antes do pacote começar,
Isso para mim é uma das coisas mais importantes, é o tipo de cobrança que eu priorizo para aquele meu cliente de personal, especialmente aquele que se enrola para pagar. Então é muito interessante que ele me pague antes dele realizar as aulas. Então esse é o ponto-chave na questão da seleção da data de fechamento. Você também pode fazer de maneira que ele pague metade no início e metade no meio, metade no início e metade no final, fica a seu critério. Porém, se ele pagar metade no início e metade no final, aquele final já embola com o início do outro mês. Então, o mais interessante é que ele faça metade no início e metade no meio. Jorge, ele pode me pagar por hora, por aula? Não, porque provavelmente esse cara, se ele faltar, se ele viajar, se ele tiver que que resolver alguma coisa mais séria, algum imprevisto, ele não vai te pagar as aulas que ele fez. Vai ser muito difícil cobrar desse cliente, como eu falei. Nós temos que cobrar da maneira mais polida. E o pior, que eu acho que realmente pode trazer inúmeros problemas, é aquele cliente que te paga depois, porque justamente ele já vai ter realizado as aulas, ele provavelmente vai na semana seguinte continuar a treinar com você e ainda vai ficar 1 ou 2 semanas para acertar com você. Então, a maior estratégia para que não fique indelicado é que você estipule o dia de pagamento para esse cliente. Então, isso é o que fará a diferença para você. O dia e o momento, especialmente se esse momento for antes. Personal, priorize a cobrança daquele seu cliente de personal antes de vocês começarem o trabalho juntos, né? Ou a renovação desse trabalho, para que o pagamento não seja algo indelicado e possa comprometer o relacionamento de vocês e possa acabar fazendo com que ele cancele o serviço com você. E se ele cancelar, você ficará mais longe do faturamento de R$10 mil por mês com os seus serviços de personal.